Seu Ulisses, vamos lá. Vou te ver um café para mim também, Carol. Bem, então, a nossa Perachá, Balac ben Zippor. Balac era rei de Moabita. Balac era um hebreu no sentido não de fazer parte do povo de Israel, e sim fazer parte dos hebreus por falar hebraico. Então, os moabitas eram nossos parentes, descendentes de Lot, que era o sobrinho de Abraão, e falava hebraico. Tanto que o nome dele, Balac ben Zippor, é um nome totalmente hebraico. O que quer dizer Balac? Balac está no sentido de devastador, aquele destruidor. E esse nome também aparece no livro do profeta Nahum, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 11. Obrigado. 2:11 de Nahum, lá fala essa palavra no sentido de devastar. Ben Zippor, filho de Zippor. Zippor, como a gente sabe, é o masculino de Zipporá, que era o nome da mulher de Moshe. Então, os midianitas eram hebreus, no sentido de falar em hebraico, os moabitas também, os amonitas, e assim, vários povos que moravam ao redor falavam a língua hebraica. Então, Balac tinha ouvido falar, né, e deu muito medo nele, das vitórias do povo de Israel nessa caminhada até a chegada na terra prometida, na terra de Israel. Então, o que ele fez? Como é que eu vou vencer o povo de Israel, que é um povo que vem com as bênçãos do Eterno? Então, ele pensou, só posso lutar com o povo de Israel numa luta espiritual. Vou contratar um profeta também de alta estirpe, de um alto escalão, e vamos ver. Aí ele manda chamar Bilam ben Beor, que também é um nome hebraico. Bilam quer dizer do verbo balá, aquele que come muito, tipo um glutão. Ben Beor, da palavra boeret, aquele que é filho de uma pessoa que tem um fervor muito grande, Ben Beor. E esse mesmo nome também aparece entre os reis de Edom, lá no capítulo 36 de Gênesis. Então, tu vê que era realmente um nome de pessoas que faziam parte de falar hebraico. Mas o Bilamo foi muito honesto. Ele disse, olha, só posso falar aquilo que Deus permitia, aquilo que Deus colocar na minha boca. Aí o Balac pensou que era a falta de pompas e honras. Para o Balac foi aumentando. Melhor, para o Bilamo foi aumentando, até que Deus disse, tá bom, já que eles vieram, vai. Então só vai falar aquilo que eu te disser. No meio do caminho, o Bilam, montado na sua burrinha, sua jumenta, eis que ele passa por um lugar estreito, e ela então empaca e aperta a perna dele de um lado do lugar estreito, até que depois ela para de vez. E nisso o Bilam começa então a bater na burra. Então é quando aí a própria burra começa a falar, e aí o Bilam vê o anjo diante dele. E o anjo estava com a espada desembainhada para matar. E o anjo disse, não bate nela, que ela que salvou a tua vida. Ela que salvou a tua vida. E aí o anjo reitera mais uma vez que ele vai naquele caminho, mas que ele só vai falar aquilo que Deus vai colocar na boca dele. E assim o Bilamo vai, o Bilamo, conhecedor de várias coisas que se chega a Deus, manda o Balac fazer 7 altares. 7 altares. Então a gente percebe que o sétimo tem uma certa diferenciação dentro de coisas bíblicas ou de coisas de Torá. Por exemplo, de Adão até Enoque, 7. Então, Enoque foi aquele que subiu aos céus. Depois de Abraão até Moshe também foi o 7º. Foi aquele que recebeu a Torá no Monte Sinai. Deus criou o mundo em 6 dias, descansa no 7º. Tem um ano sabático, que é o 7º, e assim por diante. Então, o 7º, e assim o mundo também é dito que vai ter 7 milênios.
de existência. Então, Sete, o Bilam tinha plena consciência do que era isso. Então, ele fez tudo isso para que tivesse aquela manifestação do Eterno. E tudo que o Bilam conseguia fazer era justamente abençoar o povo de Israel. Sempre que ele ia falar alguma coisa, abençoava o povo de Israel. E depois acabou aborrecendo o Balaque e disse: basta, preciso mais disso, volta para tua casa. E aí o Bilam acaba deixando um conselho para Balaque. E esse conselho acaba sendo bom para os moabitas e ruim para Israel. Qual foi o conselho? Que eles tentassem vencer o povo de Israel com seduções e fazer com que o povo se prostrasse diante dessas divindades de idolatria, entre elas Baal Peor. E assim o texto relata que, de fato, muitos do povo de Israel foram seduzidos e levados, então, a fazer uma cerimônia e fazer cultos de Baal Peor. E como a gente vê no decorrer da história, esses cultos de Baal envolviam muitas coisas, não só a questão da própria adoração, do serviço religioso, mas era também acompanhado de relações que podiam envolver até orgias. Então, esse era o culto de Baal. Então, é contado no final da Perachá que uma princesa de Midian, chamada Cosbi Bat-Tsur, ela foi uma que veio a seduziu então um príncipe de Israel da tribo de Shimon, Zimri ben Salu. E estava então fazendo esse ato publicamente. Foi quando então Pinechas, cheio de zelo pelas coisas divinas, pegou uma lança e fura os dois pela barriga. Ainda consegue levantar os dois. E assim, entre aspas, para a fúria do Eterno contra o povo. Então aqui a gente está vendo uma situação que, algumas coisas a gente pode aprender daqui. Primeiro, aqueles povos todos ao redor falavam também hebraico. Então, quando se dizia que alguém era hebreu, Abraão era hebreu. Jonas, quando estava naquele barco, disse: eu sou hebreu. José, quando estava no Egito, falou: eu sou hebreu. Ele estava se referindo a toda essa confederação de povos que falavam hebraico. Bem, depois tem Bilam ben Beor. Era um profeta que não era do povo de Israel especificamente, mas era também deles que falavam hebraico, e tinha conhecimento do serviço do Eterno. Não que ele fosse tão puro no seu serviço, mas tinha conhecimento do serviço do Eterno. E ele fala muitas coisas, e no final tem até as suas profecias, que essas profecias foram postadas na Torá, porque servem de fato de profecias. Uma delas, ele fala sobre a época que o povo de Israel venceria também os moabitas, venceria os amalequitas, e assim outros povos, e fala que uma estrela saiu, e ela representa o cetro e o poder de Israel. Então, é dessa estrela, e este símbolo da estrela, que representa, então, a força de Israel. Então, aqui nós temos um personagem na história chamado Bar Kokhba. Bar Kokhba. Acho que a maioria já ouviu falar. Bar Kokhba foi alguém depois da destruição do segundo templo, que foi destruído no ano 70. Então, no ano 130, houve uma grande revolta, onde Israel contra o Império Romano, e a ideia era, então, a reconstrução do templo, depois de 50 anos. Então, Bar Kokhba fazia parte. Então, o nome dele não era esse, mas era Bar Kozeiba. E Uribi Akiba, percebendo as vitórias que o Bar Kokhba teve, não, isso aqui representa o poder divino. Então, essa profecia de Bilam, ele disse: está vendo aqui a estrela que saiu de Jacó, está aqui o Bar Kokhba. Então, vamos dar o nome dele de Bar Kozeiba a Bar Kokhba. E assim o Rabi Akiva falou que esse era
o Messias. Então, aqui a gente pode até debater um pouco sobre essa questão aqui. Primeiro, o nome verdadeiro do Bar Kokhba, Bar Kozeiba. E o que quer dizer Kozeiba? Bom, pode ser algumas coisas aqui. Primeiro, pode ser do lugar que ele nasceu. Tem um lugar lá em Paralipómenos, que é o mesmo livro de crônicas, que cita uma cidade chamada com esse nome. Outros dizem que Kozeiba é um nome que no original seria um nome com Summer. E isso representa um bolo mais achatado, assim. E ele também seria o nome daquela mulher, da princesa lá de Midian, Cosbi Batsur, que a gente acabou de ler aqui. Cosbi também como nome representa esse bolo. Mas a Torá mudou sutilmente esse nome. Em vez de colocar Cosbi com Samer, acho que Cosbi com Zain. Mesma coisa aconteceu também com Bar Kokhba, Bar Kozeiba com Zain, para indicar que o nome Kozeb vem do verbo decepcionar, mentir. Então, que acabava sendo uma mentira, uma enganação. Assim como a Cosbi Batsur enganou, seduzindo Zimri Ben Salu para o serviço de Baal Peor, aqui também Bar Kozeiba, Bar Kokhba, acabou sendo um grande engano que no final de 2 anos e meio ele perdeu aquela guerra e todo o povo de Israel foi exilado da sua terra. E assim a gente passou 2000 anos praticamente, só voltamos em nossos dias de hoje. Então, o que a gente percebe é que as profecias que o Bilam falou, como elas foram confirmadas, digamos assim, então Moshe também incluiu dentro da Torá do que o Bilam teria falado. E daqui a gente vai ver algumas coisas. A outra, aquele anjo que fala com o Bilam, que anjo é esse? Onde que se postou no caminho de Bilam com a espada desembainhada? Que anjo é esse? Bom, o texto fala no lugar lá. Esse anjo veio le Satan, ou seja, para trazer obstáculos para o Bilam. Então, a palavra Satan quer dizer trazer obstáculos, é um sentido de desviar do caminho. Desviar do caminho, essa palavra le satot, em hebraico. Então, que anjo era esse? Então, quando a gente chega no livro de Daniel, lá vai se esmiuçar, vai se expressar melhor a história dos anjos. É como se cada povo tivesse um anjo responsável. Então, do povo de Israel, lá no livro de Daniel, é dito que é Michael. E assim, cada povo tem um anjo responsável. Aqui, no caso, era o próprio Michael, que tinha vindo para, como está dito aí em Daniel, proteger o povo de Israel. Ele talvez chamar a atenção de Bilam. E a pergunta fica, mas o anjo de fato é o quê? Uma entidade separada? Bom, aqui a gente deve se preocupar com o seguinte: no nosso mundo que nós vivemos, na nossa dimensão, nós temos muita presença da definição. O que eu chamo de definição é você colocar limites nas coisas. Tudo tem seu limite. A mesa tem um limite, o computador tem um limite, cada um de nós tem um limite. Nós somos limitados. Não limitados de fazer alguma coisa, limitado que eu digo, estamos definidos. Temos começo, temos fim. E nós vivemos, então, sob algumas situações que a gente não tem como sair. Por exemplo, o tempo. Nós estamos abaixo do tempo. Nós estamos sob o espaço. E também sob a questão das informações que vem através de energia ou através da alma, como a gente queira chamar para isso. Bem, então, o anjo. O anjo está numa outra dimensão diferente dessa nossa, onde ele não tem essa limitação.
Ele não tem essa limitação. Ah, então isso quer dizer que ele vive num mundo atemporal? Sim, ele vive num mundo atemporal. Mas é importante a gente saber e já entender a questão um pouco do tempo. Do tempo. Tem um grande sábio chamado Rabbi Obadiah Mibertinoro, que chama de Bartenura, que é um sábio do século XV, um sábio judeu-italiano, rabino italiano. Então ele explica aqui no primeiro versículo da Torá, primeiro versículo, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Et, Haaretz. Aqui nós temos 7 palavras e 28 letras. Ele diz, toda vez que aparece a palavra Bereshit, quer dizer, no começo, quando a Torá faz a palavra Bereshit, ela se refere ao começo de alguma coisa. Por exemplo, Bereshit Mamlarto, no princípio do reinado, dá o nome do rei. Aí no princípio da colheita, tudo um princípio de algo. Mas aqui na primeira perashá, Bereshit, não está escrito Bereshit do quê? Não diz no começo, criou Deus os céus e a terra. Mas começo do quê? Então ele escreve lá no livro dele, um comentário, Bereshit Hazeman, Bara Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz. No princípio do tempo, Deus cria os céus e a terra. Então Deus criou o tempo, essa substância chamada tempo. Bom, então o que acontece com o tempo? O tempo, a gente entender, a gente entende geralmente ele como uma linha, onde está para cá é o passado, para ali é o futuro, e agora aqui é o presente. Então o passado nós já sabemos, e o futuro é uma coisa que ainda vai acontecer. A gente pode projetar o que ele está, mas nós não sabemos bem como ele é. Então a pergunta é o agora. O que é o agora? Bom, o agora a gente pode entender facilmente. Está falando aqui, isso é o agora. Cada um está num lugar, estou aqui em Belém, outras partes do Brasil, e estamos falando, isso é o agora. Mas a pergunta, tem alguma diferença mínima de centésimo, de milésimo, que muda esse nosso agora? Vou dar um exemplo melhor. Em vez de estiver no Brasil alguém, está ouvindo a nossa aula, estivesse na Lua, está na Lua. Quanto tempo ia demorar para ele ouvir a minha voz lá e para ele mandar de volta uma resposta? Bora falar, 5 minutos. Eu falo aqui, aqui a 5 minutos ele ouve lá. Então esse agora já mudou um pouco. Se tivesse em Marte, 20 minutos. Se ele estiver numa outra galáxia, já começa a ficar. Então a distância, ela muda o tempo. A distância muda o tempo. Então a gente não pode dizer que o agora é o agora. Depende dessa capacidade, desse espectro da luz, para a gente chamar agora de agora. Então, da mesma maneira, quando alguém está numa outra dimensão, ele não está mais nesse padrão de tempo que nós temos aqui. Vou dar um outro exemplo. Digamos que a gente conseguisse enxergar uma outra dimensão. Nessa outra dimensão, as pessoas viveriam lá num sentido de tempo, mas muito rápido. Tudo que nós fazemos em 24 horas, eles tinham que fazer em 24 minutos. Um dia para ele é 24 minutos. Imagina tu olhar aquela correria. Mas tudo que a gente faz aqui, eles faziam lá também. Ou então, bora ver o contrário. Numa outra dimensão, o que a gente faz daqui em 24 horas, o cara faz lá em 24 anos. Você imagina a câmera lenta, é só ele vai fazer as coisas. Então, tudo isso é tempo. Então, Deus nos cria num certo padrão de tempo. O padrão de tempo é isso que nós temos. É como o nosso cérebro absorve. E assim nós conseguimos entender as coisas. Tá, mas isso está na nossa dimensão.
para uma outra dimensão. A faixa de tempo já muda por completo. Então, os anjos, os que já morreram, foram para outro mundo, eles estão no outro nível de tempo. Outro nível de tempo. Então, a gente não pode falar lá para eles, amanhã, então ontem. Então, isso aí são padrões para nós. Então, às vezes, a gente não consegue se livrar, ao falarmos de outras coisas, de um mundo diferente do nosso. Diferente do nosso. Então, quando a gente fala de anjo, a gente está falando de algo que está acima dessa capacidade de espaço e de tempo. Então, ele usufrui de uma situação diferenciada. Diferenciada. É como, dando um exemplo aqui do nosso mundo, o mundo vegetal. Uma árvore demora 2 anos para ela crescer. Isso que a gente está observando. Mas digamos que o mundo fosse aquele mundo de correria, que a árvore nascesse em 2 horas. Cresceu, viveu, morreu, quer ter outra. Tudo depende de como é esse padrão. Então, as dimensões que nós vivemos estão determinadas a esses padrões. Então, o que nós vivemos é aqui. Então, o anjo, ele pode ter, sim, a capacidade de saber o que tem mais adiante, porque está no nível de tempo diferenciado. Ele pode saber o que tem ali, que está num nível de espaço também diferenciado. Ele pode ter mais informações do que a gente está num nível diferenciado. Então, é o que acontece com os anjos. Tudo isso faz parte do mundo divino. Tudo faz parte do mundo divino. Então, esse anjo falou lá com a burra de Bilam, e a burra de Bilam também falou com o próprio Bilam. Logicamente, aqui a gente deve entender isso como uma realidade mental. Torpor que o Bilam ficou, se ele teve contato com a burra dele, viu o anjo, tudo mais. Mas ele só foi falar o que Deus colocou na boca dele de fato. E as profecias dele depois foram escritas. Bem, mas daquele conselho que ele deixou no final, ele abençoou o povo de Israel, já vimos aqui, mas ele deixou um conselho. E o conselho era acabar com o povo de Israel por dentro. Por dentro, não guerreia com eles. Seja amigo deles. E tenta desvirtuá-los por dentro. Fazendo com que o Yetzer Hará, aquele impulso para o mal, fique bem entusiasmado. Aí veio a Cosbi, Batsur, não só ela, como outras princesas de Midian. Para você ver, a gente não está lutando com os midianitas, estamos lutando com os moabitas. Aí esses dois povos se unem para derrotar o povo de Israel. E conseguem muita coisa, a gente viu isso. Bom, a gente vai deixar aqui, na outra perachá mais adiante, que a gente vai ver o que o povo de Israel fez com os midianitas, que mataram justamente tanto esse pai de Cosbi, ela também, e outros reis que estavam nessa coligação aí. Então, o que a gente está vendo agora aqui é a relação do nome Cosbi com o nome Ozeiba, para Corbá. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Nós vivemos num mundo onde falamos sempre sobre a questão de alguém que vai chegar, de alguém que vai trazer uma redenção, de alguém que vai mostrar, digamos assim, a verdade para todo mundo. A gente ouve muito desde que a gente, tanto no mundo judaico e nesse mundo cristão ocidental também. Mas a pergunta é isso que nossos sábios estão falando? É isso que a Torá nos falou? Como é que o Rabi Akiva pode ter errado de ter chamado para o Bar Korbá de esse é o Messias do povo de Israel? Então. Aí vi umas perguntas. Primeiro, o Bar Korbá era descendente do rei Davi? Vai ter dito isso? Tem um comentário de Rashi que diz não, ele era descendente de Herodes. E Herodes, como a gente sabe, era Idumeu. Idumeu era de Edom. Era edomita. Então, teve uma coisa com outra, tá? Então, a gente vai ver aqui o seguinte, algumas regras gerais. Primeiro, não importa tanto essa questão da descendência. A descendência é definida pela questão da tribo.
Então, de Ben David. Que tribo ele era? Davi, da tribo de Judá. Então, todo aquele que é da tribo de Judá tem uma descendência de Davi. Então, para Corbá, apesar de ter descendência de Herodes, mas Herodes não casou com pessoas do povo de Israel, casou. E assim seus outros filhos também. Então, ele é da tribo de Judá. Pegando Bar Corbá. Mas como que ele pode ter dito que Bar Corbá era o Messias? Até que alguém disse para ele, Rabino, vai crescer gramas no teu rosto e o Messias não terá ainda chegado. Demonstrando que os grandes sábios estavam errados. E assim muitos entendem até hoje que o Rabi Akiva se enganou. Mas vendo por outro lado, já viu do contrário. O Rabi Akiva não se enganou. Ele que estava certo. Ora, o que a gente quer do Messias? O que o Messias representa para nós? Então, vou tentar fixar bem essas ideias, para a gente não confundir. O Messias representa aquele que é ungido para governar Israel. Ele que é ungido para governar Israel. Então, a gente já viu já no passado, Esaú foi ungido para governar Israel, então ele era Messias. Rei Davi foi ungido para Messias. Rei Salomão foi ungido, Messias. Todo aquele que é rei, ele era ungido para tal. Então, ungido quer dizer, fazer uma unção em óleo. Isso a palavra em hebraico é Mashiach, Messias, que é o derramado óleo, a unção. Tá certo. Então, com o passar dos anos, que a gente perdeu a realeza, então não fica preocupado. E vai chegar um momento que a gente vai ter novamente um rei de Israel. E ele vai ser ungido para ser rei de Israel. Ele vai ser Messias para ser rei de Israel. Essa que é a ideia. Então, a gente não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Então, quando Bar Kokhba venceu as guerras contra o Império Romano, olha que vai estar aqui, o Messias aqui. Alguém que está agora realmente governando o povo de Israel. E já foram encontradas moedas dessa época do Bar Kokhba, ele cunhou moedas. Está lá escrito lá, Shimon é o nome dele, Shimon Bar Kokhba. Shimon, nasci Israel, ou seja, chefe de Israel. Aí do outro lado, primeiro ano da libertação, ou da libertação de Jerusalém, ou da libertação de Israel. Então, era o que se espera. Quando se fala em Messias, estamos falando do quê? Da libertação de Israel. O que é libertação de Israel? É que Israel fique sob o próprio povo de Israel comandando lá. Essa aqui é a explicação de Messias. Então, por isso, o Rabi Akiva ele está nos ensinando isso. Quando, porventura, o Bar Kokhba perdeu a guerra e todos perderam, e a gente foi expulso de lá, tá bom, voltamos de novo a uma situação de exílio, exilados. Então, quando a gente estava em qualquer lugar do mundo exilado, a gente continua na situação de galut. Galut é exílio. Quando a gente volta para a terra, a gente ganha as guerras lá e faz independência lá, aí eu saio da galut, que é do exílio, para Geulah. Geulah é redenção. Geulah é redenção. Então, este é o ensinamento básico do povo de Israel. Esse é o erro de vários outros falsos messias na história do povo de Israel. Geralmente a gente pensa que é só Jesus que foi um falso messias. Não, tiveram vários falsos messias, cara. Jesus é só um deles nessa história toda. E todos eles têm algo em comum. Todos os falsos messias têm algo em comum. Qual é? Não, ele vai voltar. Aqueles que creem, não, ele morreu, mas ele vai voltar. O Bar Kokhba, ninguém diz que ele vai voltar. Alguém fala que vai voltar? Não, morreu, acabou. Então, bora ver outros falsos messias, além de Jesus. Tem outro chamado Moshe de Creta. Creta, aquela ilha. Acho que é o ano 400, se não me engano. Então, ele chegou a dizer
que era chegado o momento da redenção, que todos deviam vender suas coisas e voltar para a terra de Israel. Estavam numa ilha de Creta. Como a gente ia voltar, disse, não se preocupe que o mar vai se abrir, da mesma maneira que foi aberto a Moshe lá no Mar Vermelho. Todo mundo ficou esperando o dia que o mar se abrisse lá, e o mar não se abriu. E esse Moshe teve que fugir. Depois vieram outros, David Al-Roy, outro era Reuben, David Reubeni. Depois veio o Shabbatai Tzvi, Jacob Frank, vários outros pensaram que era o Messias do povo de Israel. E todos esses, quando morriam, o que diziam que eles acreditavam neles? Não, ele vai voltar. E nós temos mais ultimamente, do grupo Chabad, o último rabino deles, o Rebbe de Lubavitch, Rebbe quer dizer Rabi em rabino, era Mendel, que eles consideram também como Messias, e da mesma maneira que os outros, não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, esse é o grande problema, a gente entender isso. Então, dessa perachá de Balac, a gente está vendo, não, cara. Quando é que a gente vai ter o Messias? Quando tiver o cetro na mão de Israel, que é a estrela. Por isso que na bandeira de Israel, aquela estrela lá, ela representa o quê? Esse cetro, como está na profecia dessa perachá aqui. Sim, nas moedas do Bar Korbá, em cima delas, bem pequeno, também tinha o símbolo de uma estrela, representando exatamente isso. Daí o nome dele, Bar Korbá, filho da estrela, representando essa profecia aqui na nossa perachá de Balac. Então, todos, a Torá, todos os profetas, quando eles falavam sim, de uma volta do poder de autogestão para o povo de Israel. Então, esse que a gente está vivendo. Então, hoje em dia estamos vivendo isso. Temos agora lá em Israel um novo primeiro-ministro. O nome dele é Naftali Bennett. Já muitos estão falando que ele é descendente de Irashi. Irashi era descendente do rei Davi. Tá, mas vamos falar isso não é preciso falar isso. Não é preciso chegar nesses detalhes. Porque todo aquele que é do povo de Israel, da tribo de Judá, é um descendente do rei Davi. Ele está nessa condição de ser chefe de Israel. Então, enquanto ele estiver lá 2 anos, ou se ele ganhar mais anos, então ele está na função de Messias, na função de ungido para governar Israel. Da frente que ele sair, entra outro, e outro na função de governar Israel. Então, esse que é o Messias. Bem, então, dentro desses conceitos todos, a gente deve entender uma situação que acontece no final. Tá, Rabino, mas o Messias chega. Tu está me dizendo que o Estado de Israel, esse chefe de Israel lá, ele está na posição de Messias. Tá, mas não tem que chegar o profeta Elias? Não tem que ter a guerra de Gog e Magog? Cadê essas coisas? Então, bora ver o profeta Elias. Profeta Elias. O profeta Elias é um profeta que, diferentemente de outros profetas, ele é bastante rígido, uma rigidez. Tanto ele como o discípulo dele também tinham o mesmo perfil. E chamava a atenção do povo, tanto de reis, como do rei Ahab e outros reis que eles conviveram, para não deixar realmente o povo cair em tentação com idolatrias, principalmente essa de Baal. Na época dele, o rei de Israel, Ahab, casou com uma fenícia, uma cananeia, de onde hoje é o Líbano, e lá eles adoravam lá o Baal. E ela trouxe essa idolatria para o povo de Israel. Trouxe com quê? Não só a cerimônia religiosa, como também aquelas orgias que fazia parte do culto de Baal. Então, isso era uma coisa muito perigosa e difícil de você vencer. Bom, então o profeta Elias, ele faz os milagres na época dele, ele chama a atenção do povo, ele faz uma disputa
com esse sacerdote de Baal no Monte Carmel. Lá ele consegue provar o Deus verdadeiro. Todo o povo diz: Adonai, Hu Elohim. Adonai, Hu Elohim. Quer dizer, o eterno nosso Deus, o eterno nosso Deus. E a gente fala até hoje nas nossas esnogas, principalmente no dia de Rosh Hashanah e no dia de Yom Kippur. Então, isso vem do profeta Elias. Então, em Malaquias, lá no final é dito que Deus mandará o profeta Elias antes do dia do Eterno, temível e grandioso dia do Eterno. Tá, mas a pergunta, o que é dia do Eterno? Yom Hashem, dia do Eterno. Se a gente for ler isso no próprio livro de Malaquias, um pouquinho antes, e tu for ler isso em outros profetas, como o livro de Sefaniah, Habacuc, acho que Nahum, eles falam o que é o Yom Hashem, o dia de Deus. Dia de Deus é um dia de guerra. É um dia de destruição. E perversos e até pessoas boas morrem. Então, isso que ele considera Yom Hashem. Ah, então tu vê que tem uma relação, então, entre o Yom Hashem, esse dia de guerra, com a guerra qual? De Gog e Magog, que é falada no profeta Ezequiel. Guerra de Gog e Magog. Então, agora eu tenho que saber quando. Então, o que é a guerra de Gog e Magog? A guerra de Gog e Magog. Então, anotem lá. Anotem lá. Magog aparece no capítulo 10 de Gênesis. Capítulo 10 de Gênesis. Lá dá uma relação dos filhos de Noé. Entre eles tem Magog. Tem Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Betiras. Eles são filhos de Jefet, que era um dos filhos de Noé. Então ele vai dizer, aí, Magog. Nós não sabemos o que quer dizer Magog. Aí tu tens um comentário da Torá para o aramaico. Isso é mais ou menos do século I antes dessa era. Século I antes dessa era. O autor é um sábio chamado Rabbi Yonatan Ben Uziel. Rabbi Yonatan Ben Uziel. Se botar pela internet, você vai achar. Rabbi Yonatan Ben Uziel. Ele traduz a Torá do hebraico para o aramaico, fazendo comentários. Isso no século I antes dessa era. Quando chega nesse capítulo 10, aí de Gênesis, que fala desses filhos de Jefet, ele vai explicar o que quer dizer, que povo significa, eles estão relacionados lá. Então, Gomer, Magog. Pode ler lá o que fala Magog. Ele escreve claramente, Magog, lá no título, no livro dele, Germânia, Gimel Resh, Mem, Nun, Yud Aleph, Germânia. O que é Germânia? Germânia é Alemanha. Germânia é Alemanha. Como que o sábio foi traduzir isso no século I, antes dessa era? Ele traduziu, não, ele já tinha, digamos assim, por Cabalá oral, ou seja, por Torá oral, que Magog representava isso. Tá, na época dele, já tinha Alemanha? Não tinha as tribos germânicas, que lutavam contra o Império Romano. Tá, mas deixa eu dizer, não, mas esse Magog, que é lá do livro de Ezequiel, Magog representa aqui a Alemanha, o que tem a ver com uma coisa com a outra, cara. E olha o tempo que passou. Se passou 2000 anos, até que a gente foi, nossos pais assistiram isso. Cara. O que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial? Cara. Teve a Primeira Guerra Mundial, que também foi com a Alemanha. Ah, mas aí não aconteceu nada. Não aconteceu nada com quem? Com o povo de Israel. E por que não aconteceu? Porque não tinha por que acontecer. Os povos entram em guerra entre si. Por poder, por economia, por dinheiro.
vira e mexe, estão guerreando. Então teve a Primeira Guerra Mundial, uma guerra normal. Uma guerra normal que eu digo, é assim que acontece. A guerra que foi anormal foi a Segunda Guerra Mundial, 30 anos depois da Primeira. Então a gente não pode usar aqueles argumentos, para que o nazismo fez isso, porque os judeus eram ricos. A gente ouve esse tipo de... Aí, por que não fizeram isso na Primeira Guerra Mundial? Fizeram isso porque os judeus, eles não reconheciam, então, sei lá, qualquer coisa. E por que não fizeram isso na Primeira Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, a situação é praticamente a mesma. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha guerreou contra a França, contra a Inglaterra. Mas ninguém estava preocupado em atacar os judeus, cara. Então a gente percebe que a Segunda Guerra Mundial, ela teve seu lado normal, que era a revanche da Alemanha contra a França, essas coisas todas. Mas teve um ingrediente que não é comum. Teve um ingrediente que ninguém pode explicar do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, não tem como explicar isso. Tudo que é falado, porque os judeus eram ricos. Tá, a Primeira Guerra também não eram ricos, só ficaram ricos para a Segunda. A Primeira Guerra não. Então não faz muito sentido. Não faz sentido. Então não se tem uma explicação lógica para a questão dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas se nós entendermos que o Estado de Israel representa a redenção, que a fundação do Estado representa o seu chefe lá, a questão do Messias, agora eu posso entender onde estava a guerra de Gog e Magog, onde estava o dia temível do Eterno, e fala lá do profeta Elias, da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Bom, agora aí eu posso entender. Mas aí vem várias perguntas. Várias perguntas. Tá, Rabino, mas de qualquer maneira, o profeta Malachi falou que diante do dia temível do Eterno, ele mandaria o profeta Elias. O profeta Elias, para trazer o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mas se você continuar a leitura até o final do profeta Malachi, o que ele diz lá? Porque se não acontecer isso, dessa volta do coração dos pais dos filhos e dos filhos aos pais, vai ter sim o quê? O Yom Hashem, o dia do eterno de guerra. Então daqui a gente vai entender o que nossos sábios falaram no Talmud. O profeta Elias deverá vir para a gente fazer techuvá, a volta do coração dos pais dos filhos dos pais. Mas se nós não fizermos techuvá, Deus vai colocar um rei cruel, perverso, vai perseguir o povo, e esse povo vai fazer techuvá como se fosse na força. E assim de fato aconteceu. Nós não fizemos techuvá antes. Aí que Deus fez, colocou esse rei cruel, que matou milhões, mas especificamente para falar do povo de Israel. E os que sobraram não tinham para onde ir. E eles tiveram que voltar para a terra de Israel. Então, lá na terra de Israel, aos trancos e barrancos, naquela situação que a gente pode remontar à época do retorno da Babilônia, a dificuldade que tinha, as brigas com os povos que lá moravam, não queriam deixar o povo de Israel reconstruir o segundo templo, ficar mandando cartas para os imperadores da Pérsia para parar as construções. E a gente vê no dia de hoje também. Então, as dificuldades que o povo teve lá, as guerras que o povo enfrenta até lá, até hoje, para poder consolidar esse reino de Israel. Consolidar esse reino de Israel. Aí vem uma pergunta, tá bom, o reino de Israel vai ser consolidado. E o que vem depois? O que vem depois? Bom, a gente já falou aqui, o que vem depois vai ser a ressurreição dos mortos.
E o que vai ser a ressurreição dos mortos? Bom, aqui a gente tem dois tipos de explicações. Uma está na literal, os mortos vão sair das tumbas, e a outra que isso representa o retorno do povo, que está fora de Israel, como pessoas mortas, e voltam para Israel, para serem pessoas vivas, com dignidade, para a gente alcançar, então, o Olam Abá. Mas aqui tem uma pergunta para vocês. A Torá fala em Olam Abá? Alguém já leu alguma vez na Torá falando: se prepare para o Olam Abá? Essa palavra não existe na Torá, Olam Abá. O que é Olam Abá? Olam quer dizer mundo, Rabá, que vem, o mundo que vem. Não tem isso daí. Então, então, o que é esse mundo que vem? Quem inventou essa história de mundo que vem? Bom, então a gente vai entender agora. Que a Torá nos diz o que ela chama de Eretz Rachaim. Eretz Rachaim, a terra dos vivos. Está lá em vários salmos, aparece essa passagem. E o que é a terra dos vivos? Terra dos vivos é uma metáfora para a terra de Israel. Isso quer dizer que quem está fora da terra dos vivos está na terra de quem? Dos mortos, entre aspas. Então, para a gente conseguir alcançar esse outro mundo, olha bem, esse outro mundo, eu tenho que chegar na terra dos vivos. Na terra dos vivos. Tá, mas o que quer dizer isso? Que eu tenho que viver lá em Israel? Não, não é bem isso. Tanto não é bem isso, que a terra dos vivos, que é uma metáfora para a terra de Israel, também é considerado algo como algo espiritualizado. Tanto é que a gente chama para o cemitério, em hebraico, Beit, casa, Rachaim, casa dos vivos. Olha bem, casa dos vivos. Então a pergunta é: quem são os vivos? Todos os mortos são vivos? Que linguagem é essa? Aqui a gente volta para a nossa perachá de hoje. O que foi que Bilam falou em relação à morte dele? Vocês lembram? Na perachá que a gente vai ler. Bilam diz que eu tenha a morte dos justos, que eu seja igual, o justo vai ter uma morte igual a dos justos. Então, tu vê que o próprio Bilam, ele tinha essa consciência de ele ter algo para partir para o outro mundo, o mundo dos vivos, digamos lá, sendo o mundo dos justos. Então, agora a gente vai entender. A gente vai entender aqui duas coisas. Entre aspas, o vivo no outro mundo é aquele que tem a conexão com o eterno, no caso dos justos. Mas o que disse o Provérbios? Os mortos nada sabem, que eles vivem no Sheol. Esses mortos que nada sabem são aqueles que eram perversos. Então, os perversos, quando partem para o outro mundo, eles continuam sem saber nada de nada. Nada de nada. Imagina tu estar num mundo atemporal, e tu não tem noção de nada, cara. Tem noção de nada que está acontecendo. Então, esse é o mundo dos injustos. Os injustos e os perversos são levados para esse mundo de falta de conhecimento. Enquanto que o mundo dos justos, o mesmo mundo que o Bilam também deseja, como ele mencionou, é esse mundo da terra dos vivos. Então, a terra dos vivos, que é a terra de Israel, é uma metáfora para o outro mundo. Para outro mundo. Já ouviram falar de uma situação de pessoas que, quando têm experiências de quase morte, relatam geralmente um túnel que elas passam, tem uma luz no final, e geralmente eu ouvi esses relatos assim. Então, o Zohar diz que as pessoas, quando morrem, vão nesse túnel, e esse túnel passa lá onde está enterrado os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Aonde é? Em Hebron. Hebron, onde está enterrado nossos patriarcas. E ela pergunta também,
Por que eu tenho que passar por lá? Porque lá, como o nome é dito, Hebron. Hebron. O que é Hebron em hebraico? Hebron do verbo haber. Haver. O que é haber? Haver é unir. Então, para tu ter a união do mundo material para o mundo espiritual, tu passa por lá. E o que lá representa? Lá representa o justo. Abraão, Isaac, Jacó. É dito que Adão e Eva estão enterrados lá. Então a gente vê o quê? Só através de um mundo de justiça, então, é o que o Talmud descreve. Algumas coisas você consegue só através de uma certa dificuldade. Primeira delas, estudar a Torá. Não é tão fácil. A gente percebe a dificuldade, alguém não quer ensinar, outro não sabe, não tem muito acesso. A gente não pensa que é só para não judeu, para todo mundo. Tem que se dedicar para poder estudar. A outra dificuldade é morar na terra de Israel, na terra dos vivos. É uma dificuldade lá. Guerras, perseguição, todo o tempo está tendo uma situação na terra de Israel. E a terceira é você alcançar o mérito para ter o Lamabá, para tu chegar realmente no mundo dos vivos. Então, só através de uma vida, primeira pautada no teu comportamento, segunda pautada nas tuas relações com o teu semelhante, é dito em Masechet Gehinam. Tem um tratado, tá, chamado Tratado do Inferno. É uma expressão que é dito lá que algumas pessoas vão para o inferno e praticamente não saem de lá. Entre elas é aquele que enrubesce, assim a expressão, o rosto, ou a face do seu semelhante em público. Em outras palavras, ele envergonha o seu semelhante em público. Então, esse é alguém que vai para outro mundo e não sai de lá. Então, nós temos que ter realmente a capacidade de ter o entendimento de uma vivência para com o próximo. Como é que tu lida com ele? Alguém às vezes me falou, mas a gente percebe, Rabino, que, falando de judeus, muitos judeus são pessoas ruins, tá? Mas a gente não deve se basear em seres humanos, para que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós somos filhos de Adão, Shet, Enosh, todos aqueles que são mencionados lá, os filhos desses aí, de Noé, dos teus filhos Benei Yefet, de Jafé, filho de Shem, filho de Ham, toda a humanidade. E nós todos temos os mesmos problemas, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas preocupações, nossos medos. Todo mundo tem a mesma coisa. E todo mundo tem uma necessidade, uma conexão com a sua fonte, e a fonte é o eterno. Só que nesse meio caminho, essa necessidade, acontecem muitas coisas. É atiçado o Yetzer Hará, ou seja, o nosso impulso, de qualquer pessoa, de homem, de mulher, de velho, de novo, de todo mundo. Então eu tenho que saber vencer isso. O que diferencia, ou pode diferenciar o povo de Israel de nós povos, é só a questão que lá você tem, pelo menos, uma certeza maior, digamos assim, dessas histórias relatadas na Torá. É como se ele fosse o guardião da presença de Deus no mundo. O guardião que testemunha isso. Mas não é só do povo de Israel, a gente sabe disso. Por exemplo, assim vou terminar meu comentário. É dito que Rivka, quando ela estava grávida, os dois fetos na barriga dela brigavam. E ela ficou preocupada com isso. Aí o texto diz, Vateler, Lidrosh et Hashem. E ela saiu para perguntar ao Eterno. Vateler, Lidrosh et Hashem. A primeira pergunta, mas o marido dela não era um profeta, que era o Isaac? Ela chegou com Isaac.
Que está na minha barriga? O que está acontecendo aqui? Não, era você perguntar para outra pessoa. Aí o Talmud diz, ela vai perguntar onde? A Yeshivá, de Shem, que era filho de Noé, e de Eber, que era neto, ou bisneto, se não me engano, de Shem. Então, a gente vê que antes de Abraão, antes do povo de Israel, a gente tinha uma Yeshivá. E o que eles aprendiam lá? Torá, o que mais eles vão estudar em Yeshivá? Tanto isso é prova que Noé, quando fez a arca de Noé, ele teve que colocar os animais lá, ele teve que saber quais são os animais puros, para botar 7 pares, e os impuros, para botar um par. Como é que ele soube disso? Então, ele teve que ter conhecimento do capítulo 11, lá de Levíticos, lá dá uma relação desses animais puros e impuros. O que é isso? Torá. Então, tu vê que antes de Abraão, todos têm que estudar a Torá, todos têm que fazer o compromisso para com a lei. É só depois da época nós saímos do Egito e que vem essa limitação, vamos dizer assim, e vem essa divisão de sacerdotes, coanitas, tribo de Levi, os levitas, as 12 tribos de Israel, os demais outros povos, todos aqui. Mas todos têm a obrigação de estudar a Torá, não tem saída, cara. Não tem saída. Aquele que é idólatra, enquanto ele não é do povo de Israel, ele está dentro daquela história da Torre de Babel. O que é com essa Torre de Babel? Todos ali sabiam que Deus existia. Todos que eu digo, todos os povos da humanidade. Todos falavam a mesma língua, que a língua era a língua do hebraico, a língua de Deus criou o mundo. Mas eles queriam roubar, ou seja, se apossar, digamos assim, do nome do Eterno. E com isso ter poder para dominar e manipular o mundo, para eles mesmos se tornarem divindades. O que Deus faz? Deus não mata ninguém, ou espalha pelo mundo, e cadê eu falar uma língua agora? Então, essa língua, que era a língua que Deus criou o mundo, o profeta Eber, aquele bisneto lá de Shem, guarda consigo, não, essa língua é assim, Então, a partir daí, a língua que Deus criou o mundo é chamada de língua hebraica. Mas ela não tinha nome, era a língua que Deus criou o mundo. E Deus, naquele sopro, não tem lá em Gênesis, o sopro de Deus pairava sobre a face do abismo. O que é esse sopro? Esse sopro é a fala do Eterno. E que ele falava o quê? Botando em gráficos as 22 letras do alfabeto hebraico e as 10 sefirot. E as 10 sefirot, total 32. E se você contar o número de vezes que aparece o nome Elohim no primeiro capítulo, você vai encontrar 32 vezes. Então, são 32 caminhos, digamos assim, do mundo do infinito do eterno para formar o nosso mundo finito aqui. E a gente fica debaixo, como eu falei, da substância do que é tempo, seguindo esse padrão de tempo, foi ontem, é o passado, o hoje é o agora, o amanhã é o que vem, é o futuro. Tá bom, são padrão de tempo. Isso na horizontal, na vertical pode ser diferente. Como a gente já viu aqui, você está no planeta Marte, já não é tão igual esse momento de agora, eu e ele lá. Então depende das dimensões. E assim acontece também com o espaço. Então Deus cria isso, o infinito, Deus cria isso, nos coloca num mundo finito. Nesse mundo finito tem como nossa função aqui qual é? Trazer luz, trazer a divindade, trazer a santidade do eterno para esse mundo comum aqui que a gente vive. Isso eu posso conseguir só através do estudo de Torá e, logicamente, vem depois do quê? Como disse Salomão, temer a Deus e guardar seus mandamentos. Então, os mandamentos eu tenho que guardar. Quais mandamentos? O começo são mais óbvios, estão nos 10 mandamentos. Né? Conhecer que o eterno é Deus. Eu não posso
ter outros deuses, eu não posso levantar o nome do Eterno em vão, tenho que lembrar do dia de Shabat, respeitar meu pai e minha mãe, eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso adulterar, eu não posso fazer falso testemunho, eu não posso cobiçar. Tudo isso é para todo mundo. Então, essa é a universalidade. E não pode ser diferente do Deus que criou o universo. Criou todos nós, né? Todos nós somos irmanados para seguirmos o que a gente tem que seguir, o serviço divino. Bom, vou deixar até aqui para nossas perguntas, nossos amigos, por favor.